Olá, tudo bom, meu povo? Boa noite. Quem está chegando aí pela primeira vez, quem já esteve conosco, seja muito bem-vindo mais uma noite de live de terça-feira. A gente vai estar aqui hoje, né, conduzindo essa live com vocês, de muito aprendizado, de muita conversa e de compartilhar, porque nem sempre a gente sabe tudo, mas a gente está aqui para trazer o nosso conhecimento e assim compartilhar com vocês esse crescimento. Então, queria saber de onde que vocês são, de qual cidade, de qual organização que vocês representam, quem pode ir falando aqui conosco, ou pelo chat, ou por voz, fica a critério de vocês para a gente ir batendo esse papo. Quem pode falar? Eu escrever aqui para mim, de onde vocês são. Já estamos aqui com 10 pessoas no nossa live. Só para a Boa gente noite, Patrícia. Eu ver. sou Boa Jurema noite. e sou da Mori União contra o Câncer, da MUC Florianópolis. Que legal. Seja muito bem-vinda. Obrigada, querida. Vocês dão atendimento para as pessoas de câncer na área da saúde ou na área da assistência? Não, a gente está na área da assistência, orientação, encaminhamento jurídico, às vezes procuramos medicamentos também. Enfim, temos psicólogas que atendem, psicóloga e cromoterapeuta não, aromaterapeuta que atendem conosco uma vez por semana. Trabalho todo voluntário. Que coisa boa. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Seja Conte bem-vindo. conosco. Tem mais alguém, gente, que gostaria de compartilhar de onde que é, para a gente saber? Se não quiser falar, não tem problema, pode escrever no chat, só para a gente poder saber de onde que vocês são. Que hoje a gente vai estar falando contabilidade que ajuda a captar recursos financeiros, ou recursos móveis, imóveis, né, com essa idoneidade que a gente traz à contabilidade, porque através da contabilidade é o ponto cerne do que a gente vai. Genilson, Associação Cultural Raiz de Nazaré, Belém, Felipe Carvalho. Boa noite. Boa noite, Patrícia. Ei, tudo bom, Roberto? Seja bem-vindo. Obrigado. Falo diretamente de Cândido Abreu, Paraná, e sou presidente da associação. E hoje eu fui mandar a documentação para a Caixa Econômica já fazer o pagamento com nós, graças a Deus. Que coisa boa! 160 mil. Olha, que maravilha. Muito bom, parabéns por essa conquista, né? Grande conquista. Ele vai lá falar aqui que é o assentamento Vale da Conquista. Então, tá bom? Obrigado. Tá joia, querido. Fica com Deus. Obrigado. Vamos começar, então? Então, hoje a gente está aqui falando dessa parte específica, o quanto que a contabilidade é importante, né, para ajudar a captação de recursos, igual o Roberto falou aqui, que ele já está recebendo esse valor da Caixa Econômica para começar a construir lá no assentamento. Então, primeiro eu vou explicar para vocês um pouquinho quem eu sou, quem é a conta contábil, para a gente dar início a todo esse processo. Sou Patrícia Teles, CEO aqui da Conta Contábil, uma empresa que já está há mais de 20 anos no mercado de contabilidade. Sou especialista, né, a Conta Contábil como um todo, nós temos um time muito bom aqui, de especialistas no terceiro setor. Hoje eu estou como presidente do Instituto Mulheres que Contam, já fui conselheira e delegada do CRCRJ, pós-graduada em recursos humanos, terceiro setor na modernidade, MBA em empreendedorismo contábil. Já escrevi um livro de coparceria com o CRCRJ, o poder do terceiro setor, e aí com isso eu venho traçando, né, as minhas métricas, construindo as minhas estruturas, já plantei algumas árvores na minha vida e tenho meus 2 filhos que são os meus xodós maravilhosos que eu tenho. Com isso, a gente vai construindo todo esse caminho ao longo dos anos, a partir do momento que a gente decidiu a realmente focar no terceiro setor, porque a gente via que as organizações chegavam
sempre tinha alguma coisa para mudar, para arrumar. Então, com isso, a gente foi vendo que o terceiro setor era um pouco abandonado e não tinha contabilidades específicas para ele. Então, o nosso olhar mudou para o terceiro setor e principalmente porque lá, assim, batia muito forte dentro de mim esse desejo de estar ajudando ao próximo, esse desejo de fazer o bem comum, porque isso depende também no terceiro setor, não é só mexer com a papelada, mas também ter esse olhar, esse carinho, porque é um processo totalmente diferente. Então, nesse intuito, eu venho falar com vocês que, independente da organização que vocês tenham, a gente, independente da estrutura, se é pequeno, médio ou grande, que não existe isso, a documentação ela é única, existe sim. Quando a gente tem uma contabilidade mais robusta, quando a organização é maior, ela vai ter mais documentação e mais responsabilidade. Mas o critério da legislação para todos vocês é igual, independente de ser pequenininha, ou médio ou grande. E aí a gente fala que a eficiência no terceiro setor, ela está vinculada nesses 3 pilares iniciais: contabilidade, captação de recurso e marketing. Quando a gente fala da contabilidade, a gente está falando do coração da organização, onde que pulsa todo o sangue dessa organização. É onde que a gente está falando sobre os documentos, sobre as compras, sobre as aquisições, sobre como conduzir os funcionários ou colaboradores ou a própria direção como um todo e também os voluntários. Então, a contabilidade, ela engloba tudo isso que a organização faz. E depois, a gente tem, logo em seguida, a captação de recurso, que é aonde mantém a organização, seja esses recursos financeiros, sejam de pessoas físicas, pessoas jurídicas, de órgãos governamentais, é uma captação de recurso. E, para isso, a organização depende, para ela sobreviver, para ela manter de portas abertas. E dentro dessa linhagem, a gente tem essa situação específica, que é o marketing, que a cada dia está sendo uma grande forma da organização colocar para aprender, para conduzir, para estruturar tudo aquilo que ela tem internamente para que as pessoas vejam. Então, o marketing hoje, ele é fundamental para todas as organizações do terceiro setor. É através dele que a organização demonstra o que ela faz, o que ela deixa de fazer, quais são as pessoas que ela assiste, quanto dessas pessoas que ela assiste e quanto do dinheiro que está envolvido, que ela dá nessa sequência. Então, como a gente hoje vai estar falando como a contabilidade ajuda na captação de recurso, a gente vai falar especificamente da parte documental, certificação e lá no fechamento da contabilidade. Hoje eu estava conversando com uma cliente que tiveram umas reuniões semana passada e ela pediu para poder fazer uma reunião separada comigo. E aí foi engraçado que a gente foi bater o estatuto. E aí a gente começou assim, qual o critério de uma OSC e qual o critério de uma associação? Será que tem diferença de uma para a outra? Porque no dela estava misturado, as duas nomenclaturas. E eu falei assim, olha, está muito confuso, eu não sei se isso daqui é uma associação ou se isso é uma OSC. E aí eu falei com ela assim, olha, vamos fazer o seguinte, é melhor você deixar essa documentação com a gente vai pincelar a estrutura do seu estatuto para, assim, tomar a melhor decisão. E, principalmente, que agora você contou a sua história, eu sei para que lado eu preciso estar descrito toda essa documentação. E aí, no decorrer, ela falou assim, não, Patrícia, é porque eu fui impedida de receber um fomento pela prefeitura. Eu falei assim, então, mas qual é o tipo de fomento? Não, o fomento só podia ser para a OSC. Eu falei assim, você está como o quê? Como associação. Mas na minha documentação também tem escrito OSC. Então, essa dificuldade documental a gente tem. A partir de que momento? Quando a documentação não foi estruturada de forma correta lá no estatuto. E, às vezes, a gente percebe que, igual assim, a organização tem muita força de vontade para abrir.
correto? Vocês concordam comigo? Que foi muito mais força de vontade de vocês abrirem a associação de vocês, o instituto, a OSC, a organização que vocês têm, do que vocês terem plena certeza documental do que vocês teriam que fazer? Alguém concorda comigo sobre isso? Meu povo, vamos interagir comigo aqui. Se vocês concordam, dá um joinha só para me entender. É isso mesmo. A gente precisa saber que muitas das vezes o que acontece é que vocês não sabem, vocês têm um desejo, porém vocês não sabem o que vocês estão fazendo de documento. E o quanto isso penaliza uma organização. E depois que ela saiu da reunião, eu fui ticar, junto com a equipe jurídica, o estatuto, e a gente percebeu vários erros equivocados, várias decisões que não poderiam estar ali misturadas, trazendo algumas fontes de informações que não era condizente. Então, realmente, ela precisava ter uma OSC, ela precisa, e a gente vai ter que estruturar todo o estatuto. Aí, algumas pessoas podem me perguntar assim, Patrícia, e agora, o que a gente faz? Uma alteração. Aí altera ata e estatuto. Por isso que é tão importante. O que eu tenho que descrever no meu estatuto? Quais são as atividades que a minha organização vai exercer? Gente, eu não estou falando daquelas atividades que vocês pensam que vão fazer, não. Estou falando efetivamente. Hoje, para você trabalhar daqui 6 meses, ou trabalhar nesses próximos 12 meses, vamos fazer uma escala de 12 meses. Vocês conseguem colocar em prática o quê? Então, é isso que deve estar no seu estatuto. Não é algo flutuoso, que eu acho que em 2027 eu vou fazer, mas é algo que você vai colocar de concreto, porque quando a gente parte do princípio que o estatuto ele está muito bem elaborado, como local que eu vou atender, se esse local vai ser para o fisco ou eu vou ter o atendimento em outras localidades, quem me acompanha aqui já sabe disso, não pode ter esse erro jamais do endereço. O endereço para o fisco pode ser o endereço da casa, de um dos dirigentes, mas teria que ter escrito o quê? Endereço que é atendimento em outras localidades. Isso tem que estar no estatuto. Então, existem algumas coisas que são primordiais dentro do estatuto. Uma delas é essa. Outra coisa é a sequência de quem está na presidência e diretoria. Quem é esse corpo diretor que atende essa organização? Quem é o corpo diretor que esta organização representa? Aí a gente vai além. Algumas organizações abrem com 3, 4 pessoas. Isso é um compromisso muito grande, quando a gente tem uma diminuição bem complexa, né? Bem ajustada. Então, a gente só tem ali um presidente, um tesoureiro, um secretário e um conselho fiscal, quando você abre com 4. Quando você abre com 3, provavelmente uma pessoa vai estar exercendo a função de 2 pessoas ali. Então, a gente precisa entender se isso é viável ou não. Muitas pessoas estão abrindo organizações, de fato, que elas não são uma organização. É como se ela fosse uma empresa privada e ela tivesse que dar lucro. E não vai dar. Porque se você estiver tendo lucro desta organização, é melhor você encerrar. Porque quando o Ministério Público bater na sua porta, você vai ter que devolver cada centavo que foi retirado desta organização. Porque o dinheiro que nós lidamos, no geral, é dinheiro de terceiros, pessoas físicas, pessoas jurídicas, órgãos públicos, empresas privadas, que nos direcionam os valores. Então, por isso que até lá no nosso estatuto, quando eu falo de valores, tem que ter a cláusula específica de quem eu vou receber. Eu posso receber de todas essas coisas que eu falei aqui agora? Sim. E aí, eu posso receber dinheiro também do exterior? Eu preciso que isso esteja lá como cláusula, porque assim eu consigo trazer o processo da contabilidade, contabilizando todo esse processo e trazendo o dinheiro fidedigno com toda a situação que ele precisa ter,
dentro da IGT 2002 e dentro da Mirosca. Porque, gente, quando a gente fala dessa parte documental, a gente pensa só pelo fato do que está escrito. É como se fosse um livro, mas não é. Ali são as diretrizes, o que a organização pode fazer e o que ela não pode fazer. Semana passada a gente estava conversando aqui a quantidade de pessoas que vieram falar comigo depois, e aqui durante a live também, que estavam para registrar o estatuto na junta comercial, eu fiquei de queixo caído. Gente, uma associação, uma instituição, uma federação não pode ser registrada na junta comercial. A única que pode ser registrada na junta comercial, quem sabe que é? Desses critérios que a gente tem. Vocês sabem quem pode se registrar na junta comercial? Não, somente cooperativa. Tirando as cooperativas, todos os outros registros, cartório. E aí eu estou abismada com a quantidade de pessoas que estão fazendo registro errado. E na hora que bate lá no município para fazer certificações, são impedidas. Então, somente a parte mesmo específica ali, né, que pode ser feito na junta comercial. O restante tudo é cartório. Cartório e junta comercial precisam ter regime de viabilidade. Hoje, ninguém leva no cartório um documento sem um regime, porque o regime vai sair o CNPJ, dali que vai sair a inscrição municipal, dali que vai sair a inscrição estadual. Então, é uma continuidade de serviços. E aí você pode estar se perguntando, Patrícia, o que isso tem a ver com documentação? Tem muita coisa a ver. Porque se no documento, que é o estatuto, e a ata não estiver o primeiro direcionamento para que isso seja correto, a gente vai ter um quê? Um problema. Com certeza. Porque, na verdade, a gente precisa ter essa exatidão de documentação. E dentro do estatuto, eu vou além. A gente precisa determinar até onde a gente vai registrar esse processo da constituição, da alteração dessa organização do terceiro setor. Então, com isso, a gente fala ali que o documento é ata, estatuto, CNPJ, inscrição municipal, nesse primeiro momento, se tiver inscrição estadual, a inscrição estadual. Então, eu formalizo ali tudo que a organização tem. E depois eu passo para o próximo passo, que é de suma importância para a contabilidade. Aí você pode se perguntar, Patrícia, por que isso é de suma importância para a contabilidade? Porque como que eu vou ser da assistência social, eu vou registrar o meu balanço com todo o processo de assistência se eu não tenho a certificação. Gente, é engraçado quando eu falo isso, porque as pessoas parece que não conectam uma coisa com a outra, no primeiro momento. Mas se eu tenho ali ata, estatuto, falando que eu vou ser assistência, eu preciso ter a certificação da assistência. Se eu tenho assistência na minha certificação e na minha documentação, eu parto do princípio que eu vou para a contabilidade. E lá na contabilidade, eu preciso fazer o quê? Tracionar todas as informações da assistência social, cumprindo a regra da assistência. E isso é muito sério, porque se a gente não faz esse cumprimento aqui da assistência, como que depois eu parto para uma certificação do SEBAS, que exige algumas coisas específicas dessa certificação? Eu não sei se tem alguém de São Paulo aqui. Tem alguém aqui de São Paulo? Coloca um joinha para mim se tem. Só para me saber. Não? Então tá, hoje não tem ninguém de São Paulo. O que acontece na cidade de São Paulo específica? Lá, quando você vai abrir o cadastro específico da assistência social, eles são obrigados a fazer 2 registros. Um, psicólogo, ali, ó, tem interior de São Paulo, Milênio, que bom. Ó, registro da assistência social e registro de quê? Da psicóloga. Se não tiver de carteirinha assinada,
não tem o registro. Por quê? O Comas lá fez um registro interno. Ele cumpriu a mirosca, que a gente pode ter na mirosca como prestador de serviço, como contrato de voluntário, mas São Paulo fez uma regra específica para ela. São Paulo é capital. Só consegue fazer se tiver registrado, de carteira assinada. Se eu preciso da certificação para me começar a contar o meu prazo do SEBAS, eu preciso dessa pessoa registrada. Vocês concordam comigo? Então, se eu tenho essa necessidade da certificação, para me contabilizar lá a quantidade de pessoas que eu assisti no ano, quais foram os projetos que eu fiz, quantidade de impacto social que eu trouxe, isso tudo é balanço, gente. Isso tudo tem que estar no balanço contábil de vocês. E muitas das vezes, a gente está conversando com organizações, fazendo reuniões aqui pós-live, com a minha equipe, e tem organizações que falam assim, mas o contador falou comigo que eu não precisava, porque eu não tenho um movimento grande. E aí eu vou ser muito sincera para você, esse contador não entende do terceiro setor. Porque da folha de papel higiênico que compra, do pano de chão, a um computador, a uma pessoa que você atende, um voluntário que você tem lá gratuitamente, você precisa registrar. Se você tem isso tudo registrado, você está trazendo a codificação documental para você. E não adianta escrever no papel de pão. A gente precisa que isso esteja documentado. O que é documento, Patrícia? Notas fiscais de tudo aquilo que eu compro. Mas se eu for no supermercado, chega no caixa e fala que você quer uma nota para um CNPJ, eles vão emitir. Ninguém fica sem emitir. Eu vou na padaria. A padaria, para estar de portas abertas ali, ela também tem um CNPJ. Por que você não pode pedir quando você compra o pão? É você que não quer legalizar os seus documentos contábeis ou é a organização, ou é a empresa? Então, tem uma grande diferença nesse caso. Quando eu, organização, entendo da minha responsabilidade civil, que eu sou obrigada a trazer tudo dentro da contabilidade, tudo que eu compro com nota. Tudo que sai do caixa da organização é com nota. E se eu fosse, como eu vou falar por mim, né, pelo meu instituto, tudo que a gente recebe de doação é por CNPJ e tudo é colocado dentro de uma conta bancária, independente do valor, que seja de R$10 a R$100.000. Tudo entra dentro da conta. E tudo que sai com nota fiscal. Por que a gente tomou essa decisão? Porque a gente precisa trazer a transparência contábil. Porque através da transparência contábil é onde a gente consegue chegar nesse processo aqui das certificações. Então, a certificação, gente, ela só acontece se você tiver tudo documentado e, principalmente, com seu plano de ação. Qual é o meu plano de ação dentro daquele ano? E aí você vai envolver, sim, para certificações. Vamos colocar certificação do Comas, de São Paulo, certificação do CMDCA, em qualquer cidade, certificação também da assistência social, no estado do Rio, na Bahia. Todas essas certificações, elas partem de um primeiro princípio. O que eu preciso ter obrigatoriamente? Primeiro princípio é ter uma assistente social e uma psicóloga. Se essa assistente social ou se essa psicóloga vai ser voluntária, vai ser contratada, vai ser como prestador de serviço, depende do município. Perfeito? Estamos entendidos aí? Todo mundo? Então, se a gente está aqui entendido, que bom, obrigada, Milena. Se a gente está aqui entendido que a certificação, para ter a certificação, a gente precisa ter esse primeiro momento, a gente parte para o princípio de quê? De dar continuidade no processo. E aí, sempre é assim, eu vou ter a certificação, que é as certificações comuns, e depois eu vou partir para a solicitação do SEBAS, a partir do momento que eu consigo comprovar esse movimento todo que eu estou fazendo na organização. E que isso esteja dentro da contabilidade, lançado pelo contador
e feito lá dentro da contabilidade. Perfeito? E assim, a gente parte do princípio que a gente também tem direito a algumas isenções. Essas isenções são as imunidades federais que a gente pode ter, que é na contabilidade, que é algumas declarações que a gente não precisa fazer. Se a organização tiver totalmente zero, ela não precisa fazer só uma declaração sem movimento. Agora, se ela tiver movimentação, ela precisa fazer a declaração com movimentação. E aí, essas isenções parte de quando a instituição é dona de um imóvel, ela pode pedir a isenção da taxa de IPTU, ela pode pedir a isenção da taxa de bombeiro, ela também pode pedir outras isenções de taxa de iluminação, mas se ela for proprietária. Se ela tiver como inquilina, não pode. Se uma associação não gera e nem tem, nem para o aluguel no espaço, como é feito? Não gera nem para aluguel. Então, você não precisa... o que acontece? Quando você tem uma associação, ela não gera receita para poder ela pagar um aluguel, ela vai colocar o endereço da casa dela, se é isso que você está perguntando, tá? O endereço é residencial, porém, ela vai estabelecer por atividades em outros locais. Não tem problema, tá? É a Maria Júlia que perguntou? Deixa eu te falar, deixa eu explicar. A gente alugou um espaço, mas o dinheiro que entra não cobre o do aluguel. Eu boto do meu bolso para poder cobrir as necessidades da instituição. Entendeu? Porque a gente não tem associado o suficiente e os poucos que tem não tem condições de ajudar na receita. E eu faço ações de saúde com parceria com o hospital e ações voluntárias, em casas de apoio, abrigo, essas coisas. Entendi. Então, eu uso o espaço para poder captar as pessoas e levar o que for arrecadado para outros locais, mas até o momento não gerou receita financeira. Gerou sim, Maria de cobrir o do aluguel. Então, Maria Júlia, deixa eu só te explicar. Gerou a receita financeira, sim. Você recebeu uma parte. Então, precisa que esse dinheiro seja dentro da conta bancária da instituição. Aquilo que você complementa, que você traz do seu bolso, você também deveria estar fazendo um depósito na conta da instituição e a instituição fazer o pagamento do aluguel. Porque se você estiver fazendo com dinheiro na mão, esse dinheiro não comprova que é da instituição. Sim, mas não é da instituição. A verdade é o meu dinheiro, meu próprio, que falta para poder cobrir o aluguel e eu cumprimento para poder pagar o aluguel do espaço. Perfeito, não tem problema. Aí se eu pego, vamos supor, eu recebo meu dinheiro meu, aí jogo na conta da associação que eu sou presidente. Isso. Eu vou estar gerando duas receitas no meu nome. Não é duas receitas, não. Você está gerando uma única receita para a instituição. Para da instituição fazer o pagamento do aluguel. Isso. É essa que é a forma correta. Sim, mas aí eu vou estar botando na instituição como empréstimo ou como doação? Como doação. Não, mas aí eu não posso fazer isso. Mas você está emprestando ou você está doando? Eu estou tirando do meu bolso, da minha sobrevivência. Então, quando eu tiro, quando sai da associação para o aluguel, sai faltando aluguel em débito. Você está emprestando ou você está doando? No caso, seria emprestando. Então, coloca como empréstimo. Aí eu tenho que justificar que aquele dinheiro é como empréstimo. Sim. E aí eu vou além. Isso tem que estar contabilizado. Que se algum dia a instituição for te devolver o aluguel, tem que estar lá contabilizado para poder te devolver. Porque do jeito que você está fazendo... O que eu fiz? A conta foi aberta em janeiro. Você não tem como justificar isso depois. É isso, a conta foi aberta em janeiro. Então. E de janeiro para cá, não entrou o suficiente do aluguel. Aí, todo mês, eu tiro o que está lá para pagar o aluguel e cumprimento o que falta. Perfeito.
Mas aí você tem que fazer da sua conta pessoa física um depósito para pessoa jurídica e coloca lá na descrição, empréstimo para completar o aluguel do mês X. Coloca desse jeito. E o contador tem que lançar dessa forma. Eu vou fazer isso, eu vou dar uma Pode fazer. Para Tá? poder fazer esse balanço. Porque se for na ponta da caneta, já tem o quê? 6 meses que não Aí entrou o esses 6 suficiente nem meses para que não aluguel. está contabilizado, ele não tem como justificar. Uhum. Não, Gente, vocês quando estão entendendo saca que de esses lá, eu detalhes... boto que sacou para aluguel, entendeu? Isso. Aham. Mas eu não, quando eu boto lá, eu não boto, não digo porque eu botei, eu boto só. Não, tem Eu que não botar e justifico. explicar o que você está botando. Hum, Deu para vocês ok. entenderem, gente, que é um detalhe muito pequeno, mas o contador já deveria ter alertado isso a ela? É isso. Aí o furo específico, que é o quê? Se algum dia a Maria Júlia sair da presidência e ela quiser reaver o dinheiro que ela injetou lá, não tem isso declarado em lugar nenhum. Vamos dizer, a Não, organização recebeu. minha preocupação maior não é reaver o dinheiro que eu injetei lá. Porque quando eu boto acreditando que o projeto vai à frente e vai ajudar muita gente. Perfeito. Mas minha preocupação é amanhã ou depois eu cair na malha, né, fina, que fala, né? Achando que eu fiz alguma coisa ilegal. E eu pretendo, com fé em Deus, futuramente, fazer a minha certificação do SEBAS, porque eu faço muita ação social voltada para a saúde. Então, aí, dona Júlia, se a senhora não tiver isso contabilizado, também não vai dar certo. Então, gente, a gente precisa ir pelos detalhes da organização, porque senão a gente peca pelo ato muito simples, a vontade de ajudar. Então, quando a gente tem muita vontade de ajudar e não tem a informação correta, a gente executa algumas tarefas que não são legais, que acabam caindo nesse processo de não contabilizar de forma correta, coerente. E é por isso que tantas pessoas que estão na cabeça, igual a dona Maria Júlia, aqui no administrativo, no financeiro, como presidente, como secretário, como tesoureiro, tem que estar ciente do que pode ser feito na organização e quais são as decisões de impacto social. Como ela tem isso, existem outras pessoas que pagam outras coisas, pagam conta telefônica, ajudam com ajuda de custo para um voluntário, mas isso tudo tem que entrar dentro da contabilidade. Como que eu estou fazendo a movimentação dos pagamentos em dinheiro, eu não consigo comprovar. Eu só consigo comprovar se eu passar por uma movimentação financeira através de um banco. Então, esta é a maneira correta, é onde a gente chega realmente com o resultado que a gente precisa. Patrícia, me tira uma dúvida. No caso, quando eu fui registrar a associação, eu ia botar na minha casa. Só que a Receita Federal não aceitou por ser um imóvel residencial, queria um imóvel comercial. Uma lei aí que mudou aqui em Salvador. Ponto. Se eu pego um espaço comercial meu e passo a alugar para associação, pode ser meu espaço? Aí, isso daí não vai dar muito certo, sabe por quê? A senhora está tendo que complementar o dinheiro. Como que a senhora trouxe um valor, vamos dizer que seja R$1.000, desse espaço. Aí a senhora já está pegando R$300 lá da comunidade e pagando, falta aí 700, os 700 a senhora complementa. A senhora é a beneficiária, isso daí não vai rolar bem, não. Não, é isso que eu quero saber. Então, se o espaço for da, vamos supor, propriedade minha, eu não posso alugar para associação. Não é que não pode. Se a associação tivesse dinheiro para bancar, tudo bem, agora não tem. Eu só não acho que pega muito bem isso. Se a senhora passar por uma vistoria do Ministério Público, eles podem falar que a senhora está se beneficiando. Sim, mas como é que vai funcionar a associação se não tiver um espaço? E a Receita Federal pediu um IPTU, um registro, para poder liberar o CNPJ. Então, eu vou ser bem sincera, que não é a Receita Federal, é o chamado REGIM, é um documento da município. O município, ele tem algumas localidades
que eles não aceitam que o endereço seja residencial. Não é o caso da senhora, não. É No meu porque caso tem a foi. No meu viabilidade caso, do eu botei na local. minha casa e eles não aceitaram. Então, a viabilidade do local. Aquele local ali, ele não era apto para ter esse tipo de CNPJ. Não, o contador falou que era porque não aceitava por ser IPTU residencial, tinha que ser um IPTU comercial. Eu não posso falar assim na live com a senhora, porque eu não estou vendo o documento para te questionar. Depois, se a senhora quiser falar. Mas o endereço, geralmente, é a viabilidade do local. Aquele local, ele tem uma viabilidade ou ele não tem a viabilidade de ter ali um CNPJ. É assim que acontece. Tá bom, dona Júlia? Então, gente... Tudo bem. Quando a gente fala do administrativo e financeiro, a gente está falando aqui especificamente da condução da organização. E nesta condução da organização, a gente fala o quê? Que ter um aplicativo financeiro, ter um local, uma planilha de Excel, ter algum local que vocês consigam controlar as finanças da organização. Eu sei que é muito difícil controlar, às vezes, no papel, no caderno, por isso que aqui a conta contábil, ela disponibiliza para as nossas empresas que trabalham conosco, em determinados pacotes de honorário, o aplicativo financeiro. A gente trabalha com a Conta Azul, é um aplicativo nosso que vocês podem usar, e aí com isso a gente conduz todos os projetos. A gente separa lá no financeiro cada projeto separadinho. Então, faz a provisão das contas, faz os pagamentos por ali, consegue identificar se tem ou não algo a ser pago fora do prazo, se vai ser alguma coisa compensada, porque isso vai impactar onde? Direto, aqui na prestação de contas. Quando a gente fala lá no início, uma contabilidade que pode ajudar a captar mais recursos, é isso daqui, é a prestação de contas. Porque na prestação de contas eu trago ali a quantidade de pessoas que eu assisti durante aquele ano, ou durante aquele período, ou por projeto. Eu venho especificando quanto que eu gasto por cada projeto, porque aí eu posso fazer a provisão para o próximo ano. Eu trago ali dentro da contabilidade toda a provisão específica, né, da minha carteira de funcionários, de prestadores de serviços, de voluntários. Eu trago o impacto social, qual é a quantidade de pessoas que eu assisti. No mínimo, a gente tem uma regra de 3. Se eu assistir 100 pessoas, eu multiplico por 3, então eu tenho 300 pessoas de impacto social. Vocês imaginam que, através da contabilidade, vocês conseguiriam ter todas essas informações? É isso. Através da contabilidade, vocês conseguem chegar em números reais para que vocês possam chegar perto de governo, empresas privadas, pessoas físicas e pedir ajuda. E falar, olha, eu impactei 100 pessoas este ano com uma renda de 100 mil reais. Se eu tivesse uma doação de 150 mil por ano, eu impactaria mais 150 pessoas. Então, é este número que a gente precisa começar a entender. Nós precisamos fornecer documentações para os nossos profissionais contábeis, para que eles possam fazer as diretrizes conforme a IGT 2002 e também a Mirosca. E para isso, que vai impactar diretamente no quê? No nosso posicionamento. Quando eu falo de posicionamento, lá no início eu não falei, ó, a primeira contabilidade, depois a parte de captação de recursos, depois marketing, porque se eu tenho essa contabilidade, eu tenho que lançar isso tudo aonde? Lá no meu marketing, porque eu presto contas depois do dia 31 de março, em algum edital ou em algum site, não posso fazer isso no Instagram, porque o Instagram não é oficial, não é site oficial, né? Eu preciso ter um site oficial da minha organização. Então, eu posso lançar o meu balanço lá. Isso é importante. E o melhor de tudo, gente, a gente precisa demonstrar para as pessoas o que a gente está fazendo com o dinheiro do governo. Porque esse dinheiro deveria estar sendo promovido pelo governo, mas nós estamos movimentando esse dinheiro. Então, através da prestação de contas,
é o que a gente consegue executar com maior clareza possível. E assim a gente vai tendo o êxito, vai tendo todo esse sentido que a gente precisa ter. E a gente fala que através de boas condutas, lá do meu balanço, é onde eu consigo chegar aqui, ó. Eu consigo captar recursos de empresas privadas, seja de editais ou de projetos. Eu consigo ir para a parte pública e ter emendas parlamentares, federal ou estadual. Este ano não é um ano muito bom, porque quem recebeu emenda parlamentar federal e estadual recebeu até março. Agora, nesse período que começa, acho que é dia 4 agora de julho, se eu não me engano, desculpa aí a data, mas eu acho que é essa. Não pode mais se falar, né, sobre políticas públicas, e aí a gente vai até a data da eleição, que é em outubro. Depois, em novembro, a gente volta ao normal. E é onde que a gente vai pedir os parlamentares para doarem para o próximo ano de 2027. Então, com isso, a gente tem as subvenções municipais, editais e projetos. E, por final, a gente tem os queridinhos, que são as leis de incentivos. Existem alguns municípios que têm leis de incentivo, o estado do Rio tem, São Paulo tem. Leis estaduais também, a gente sabe que alguns estados têm, que fazem o direcionamento do ICMS, e aqui na federação a gente tem o imposto de renda, que é através das leis de incentivo de esporte, cultura, a gente vai desenvolvendo todo esse trajeto para conseguir captar os recursos. O meu entendimento é que o recurso, ele existe, ele está em algum lugar para que vocês, como outras organizações que não estão aqui, que estão perdendo essa aula, esse momento maravilhoso, que a gente tenha condições, né, de captar o recurso de forma correta e no momento correto. E assim, a gente vai trazendo esse processo de conduzir e eliminar algumas coisas. A gente fala que a conta contábil, por ser uma empresa especialista no terceiro setor, a gente auxilia na eliminação específica, né, de uma contabilidade não especializada, que a gente é especialista sim. E aí, com isso, a gente conduz essa organização para esse momento. A gente melhora os processos internos das OSCs, porque a gente começa a dar diretriz, dar movimento, dar estrutura para essa organização. A gente aumenta a possibilidade de captar recursos para a organização e a gente ajuda no planejamento. Não falei agora há pouco com vocês? A gente está no ano de 2026. Qual é o planejamento para 2027? O que a gente pode fazer para 2027? É isso que é importante. E qualificação dos gestores, voluntários e colaboradores. Independente da hierarquia ou da condução que a gente tem dentro da organização, a gente precisa que todos estejam num alinhamento único dentro dessa organização, porque é isso que faz total diferença. Então, nós estamos aqui como especialistas do terceiro setor, conduzindo da melhor forma possível para vocês um novo horizonte. A gente entende que muitas associações, muitas instituições, muitas organizações foram abertas nesses últimos 2 anos. Muitas mesmo. O aumento é, assim, fora do normal, mas com pouca estrutura, ou com uma estrutura muito precária, porque a maioria das pessoas que eu tenho conversado, infelizmente, não entendem do terceiro setor como deveria. E os gestores que estão ali com muita força de vontade, muita boa vontade de aprender, não tem quem capacite. Então, por isso que a gente está aqui nas terças-feiras, orientando e capacitando gestores, pessoas de equipe, também alguns contadores que vêm aqui descobrir um pouquinho mais do terceiro setor. É uma grande honra estar aqui com vocês, dividindo esse momento. Também temos aqui captadores de recursos, que eu tenho muito orgulho desta profissão, de ser um captador de recursos. Vocês que são captadores de recursos, vocês são peças fundamentais para as organizações, porque não adianta ter um belo projeto sem ter como captar. Então, a gente tem que montar uma parceria
num contexto geral. Então, isso tudo faz com que as pessoas estejam envolvidas nesse processo de captar recursos, de trazer esse posicionamento. E aí, eu tenho aqui uma associação pode receber recurso de participação de projetos a partir de 3 anos. Sim, uma associação pode ter recebimento, sim, desde que ela tenha as certificações. Não é a quantidade de ano, tá, gente? Eu queria deixar bem claro isso para vocês. Tem muitas organizações que têm essa mesma pergunta. Patrícia, eu já tenho 2 anos, eu posso receber recurso federal, estadual ou recurso privado? Não é a quantidade de anos, é a quantidade, especificamente a certificação. Se eu sou da assistência, eu tenho que ter a certificação da assistência, tenho que ter o CNES. Se eu sou da saúde, eu preciso ter o SUS, cadastro do SUS. Se eu sou da educação, eu preciso ter a parte da educação. Gente, é com esse contexto que a gente vai trazendo essas certificações, e só conta o período só a partir do momento que você tem a certificação. Tudo que você fez antes não está contando, principalmente para o SEBAS. O SEBAS, ele é, assim, notório, né? A gente precisa obter as certidões para poder fazer o cadastro do SEBAS. Assistência, boa noite. Como obter a certidão do SEBAS? Não é uma certidão, é uma certificação. O SEBAS, você precisa ter, no mínimo, se a sua instituição tem mais de 2 anos, você precisa ter os últimos 2 balanços. Se você tem 1 ano, você precisa ter o último balanço. A partir do momento que você tem a certificação da assistência, vamos colocar que a sua empresa é assistência. Você vai ter a certificação da assistência, você começou a rodar o seu projeto, você consegue provar que você tem 1 ano de funcionamento, e isso esteja documentado 1 ano no seu balanço, você tem direito de solicitar o SEBAS. Nada é dado, tá? Para uma organização. Gente, não existe isso. A gente sempre tem que solicitar. Quem me acompanha aqui nesse período todo sabe que nada é dado. Tudo é solicitado. Se você quiser procurar, pode puxar aí a minha equipe. A Priscila está aqui com o telefone da equipe. A gente pode te atender. Então, o que eu queria perguntar para vocês, nesse momento agora, é se fez sentido essa live. O que vocês tiraram de conclusão dessa live? Porque é isso que é importante para a gente, tá bom? Se vocês puderem compartilhar, quem quiser abrir a mãozinha, falar aqui comigo ao vivo, estou à disposição, porque a gente gosta de saber, né, como que a gente consegue ajudar vocês de forma coerente. Realmente fiquei intrigada, pois eu pensava que a associação era o mesmo que uma OSC. Isso era uma mesma linha. Não, não é. Depois eu posso te explicar. É a Milena. Tem um pouquinho de diferença, Milena, sobre os processos de uma para a outra. Mas a gente pode tratar isso numa outra live. Mas é diferente, tá bom? Foi boa, foi perfeito. Muito obrigada. Vocês não querem compartilhar hoje, está todo mundo cansado. Mas é assim mesmo, não tem problema. A gente sabe que a gente está aqui para trazer o melhor para vocês, porque a gente sempre busca, né, trazer conhecimento, trazer coisas novas. Hoje, principalmente quando a gente foi batendo esse estatuto, eu falei assim, gente, é muito estranho ter 2 nomenclaturas em um local só e trazendo toda essa divergência documental. E realmente faz a divergência, e a gente sabe o quanto que a contabilidade faz, né, para poder acrescentar na vida da instituição como um todo. Minha contabilidade não é especializada em associação, e a minha diretoria não gosta do trabalho social. Aí é melhor você conversar internamente para vocês tomarem a melhor decisão. O que eu tenho para falar com vocês aqui, gente, nesse final de tudo, sabe por quê? A gente, ao longo dos anos, a gente vai aprendendo como que a gente estrutura, e como a gente pode melhorar. Tiago, né, quer falar. Como que a gente pode melhorar as organizações?
o que eu tenho percebido, que, igual assim, que é esse volume de aumento de CNPJs de instituições que aconteceu nesses 2 últimos anos, foi, assim, alavancador. Só que os erros, cada dia mais, estão sendo cruciais, porque devido à falta de bons profissionais. Então, o que eu aconselho aqui para vocês nesse momento é que quando vocês forem contratar, vocês forem pesquisar, tenham a certeza e a clareza que aquele profissional entenda do terceiro setor. Eu sei que a lei da Mirosca é muito grande, a IGT 2000 é complexa, porque é para contabilidade, mas pelo menos a Mirosca poderia ser uma fonte de leitura para vocês. Não tem um momento que a gente fica lá vendo TikTok, Instagram, YouTube, dá uma olhada, tira, fala assim, pelo menos uma vez por semana eu vou ler 2 páginas da Mirosca, porque aí vocês vão começar a ter um entendimento do que poderia ser feito na organização, tá bem? Pode falar aí, Tiago, né? Boa noite, Patrícia, boa noite a todos. Primeira vez que eu estou chegando aqui acompanhando a aula. Muito obrigado por compartilhar conosco todo esse conhecimento. E, de repente, a gente compartilhar um pouquinho da nossa história, né, pode esclarecer dúvidas, né, de alguns amigos que estão participando conosco aí. Nós somos uma OSC, né, Organização da Sociedade Civil, e já há muitos anos a gente já desenvolveu um trabalho, só que era denominada Bloco Carnavalesco Plante uma Muda, que foi assim que foi criado desde 2015, tivemos uma história totalmente assim no carnaval, mas já trabalhávamos fazendo oficinas, né? Tivemos a pandemia, conseguimos arrecadar algumas cestas básicas e fazer live solidária, fizemos já vários serviços com essa ideia mesmo de estar ajudando ao próximo. E quando foi 2023 para 2024, nós, de fato, montamos uma sede, mais uma sede menor, e começamos a organizar outras atividades, como capoeira, outras aulas de percussão, harmonia, curso de audiovisual, então fazendo muitos trabalhos para poder desenvolver. E, através disso, nós conseguimos, né, o certificado junto ao Ministério da Cultura, e nós somos ponto de cultura certificado, né? E quando foi ano passado, nós, de fato, saímos de uma sala de 10 metros quadrados, uma sala muito pequena, nós fomos para um galpão de 70 metros quadrados, né? Então, construímos 2 salas e começamos a fazer outras atividades também. Nós trabalhamos muito com a questão dos editais, né? Perfeito. Algumas pessoas estavam com dúvidas de como pode captar esses recursos, né? Os editais são uma boa partida para a gente tentar ir se organizando dentro desse sentido. E vendo toda essa estrutura acontecendo, a gente tendo toda essa mudança, infelizmente o nosso presidente, idealizador, estava no tratamento de saúde, veio a falecer, no final do ano passado, e fiquei, né, que eu já fazia esse trabalho com ele de captar recursos e tudo mais, para a gente poder tocar esse projeto. Quando foi agora, a família me chamou, uns 2 meses atrás, para a gente poder voltar a tocar esse projeto, ficou um tempo parado, e aí eu dei a ideia da gente, de fato, movimentar tudo isso, né? A gente deixar e se profissionalizar. Já era uma ideia que a gente já estava lá atrás, mas eu fui para uma coisa melhor, e agora nós somos um instituto, né, formalizado, e foi muito interessante você falar na aula que, tanto no estatuto, fizemos uma nova diretoria, e nesse estatuto, né, como você falou dos profissionais que estão fazendo, a gente ia ter um contador e uma contadora que já fazem um trabalho lá há muitos anos, que já fazia lá com o presidente, e eles mandaram para a gente um estatuto novo, apenas trocando, e eu já estava estudando, e nesse meio tempo eu coloquei todas as atividades que nós pretendemos exercer, né? Tivemos até aquele certo arranha, né, com o contador, mas eu tive que explicar a eles nesse sentido. Eu entendo vocês perfeitamente, mas assim, estou falando de um outro setor, a gente está buscando conhecimento, e para tudo que eu for buscar, eu preciso estar, de fato, dentro do estatuto, que eu vou exercer aquela atividade, e lá, inclusive, eu coloquei quais são as fontes que eu posso buscar. Eu coloquei editais municipais, estaduais, federais, Lei Rouanet, coloquei... Enfim, coloquei diversas possibilidades, verbas públicas e federais, coloquei todas essas possibilidades para que, diante disso, a gente possa estar captando recurso para tocar. Nós também temos a dificuldade, assim como a amiga falou aí, de arcar com aluguel, né? Nós não temos sede própria,
É uma dificuldade muito grande a gente arcar com o valor do aluguel, mas é um caminho, a gente buscar essas verbas parlamentares, através de editais, lei de incentivo, que eu também estou escrevendo para lei de incentivo aqui, acabei não falando, nós somos de Duque de Caxias, Baixada Fluminense, do Rio de Janeiro. Que bom. Então, nós estamos também escrevendo no de SMS, né, pelo Estado, a gente está buscando aí para poder movimentar pelo menos, se a gente consegue fazer um projeto para cada 12 meses, para a gente poder pelo menos respirar e manter pelo menos o aluguel, a luz, as contas pagas, os professores, e a gente conseguir tocar a organização. Queria compartilhar com todos, a aula foi muito boa, e passar um pouquinho da nossa experiência, que a gente também vem estudando, para, de repente, consegue auxiliar e abrir os olhos, né? Tanto disso. Não tem jeito, a gente estamos buscando conhecimento, se aperfeiçoando, e buscando... e eu queria tirar só uma dúvida, Patrícia. Sim. E aí, mediante isso, eu mandei para ele toda essa ideia de troca do estatuto e da ata, né, o que nós queríamos incluir, e depois que fez tudo, né, passou lá pelo Regime, nós fizemos pelo cartório direitinho, e botaram lá no Regime, foi tudo mais, chegou na Receita, o que aconteceu? Saiu meu cartão CNPJ apenas com a atividade principal. Todas as atividades secundárias, a Receita não colocou. E aí... Isso daí foi porque não foi no regime. E assim, e ele está brigando comigo, entre aspas, que foi só que ele me mandou a viabilidade. Quando ele me mandou a viabilidade para eu ver, que ele havia enviado para lá, lá você coloca o KNAI principal, com os códigos. Depois desce as outras. Aí você desce para colocar os secundários, creio eu, não tenho conhecimento, mas dentro do que eu vi. Só que dentro do que eu vi dele, estava lá numa mensagem, tipo assim, um campo lá para você botar alguma informação. Ele pegou todos aqueles KNAIs que eu enviei para ele, copiou e colou e jogou naquelas informações. Creio eu que quando bateu lá, não estava no campo correto para cadastrar um a um, porque ia dar muito trabalho. Como a gente pode incluir até quase, 100 KNAIs, né? Não. São bastante KNAIs. Não. KNAIs, não? 24, máximo. 24 KNAIs? Na regra, você pode incluir até 1.000 que você quiser, mas quando você vai partir para uma puxada, né, internacional de verba, você fica vedado. Então, eu aconselho não fazer mais do que isso. O máximo é 24. Eu mandei, se eu não me engano, uns 30 KNAIs. Mas por que não coloca, por favor. Foi o que eu mandei para ele. Assim, e aí, até então, não tinha problema. Né? A ideia é que você pode colocar mais, nós colocamos, enviei todos esses. Fui até informado que tinha alguns KNAIs que dariam mais trabalhos, porque a gente queria também para essa área da saúde e tudo mais, falou que poderia trazer um pouco mais de dificuldade por causa de licenças e tudo mais, a gente acabou retirando. Sei que no final a gente só está com o KNAI principal, nós vamos possivelmente ter que pagar uma nova viabilidade para poder incluir os KNAIs corretos. Então, aí você vai fazer o seguinte, gente, olha só, o que o Tiago está trazendo é um questionamento que outras organizações também traz, sempre aqui para a gente. Eu quero botar tudo para poder já agilizar, não tem problema, mas a quantidade de KNAIs, não eu posso encher o meu CNPJ. Eu quero deixar assim bem claro para vocês, quando a gente passa por uma emenda federal, assim, de nível, né, internacional, a gente é vedado. Então, é bom a gente ficar ali nos 24, não passe disso. Então, na hora que você for selecionar agora, Tiago, isso daí foi um erro de viabilidade, com certeza. Não tem como não ser, tá? Na hora de preencher, ele não preencheu os campos adicionais abaixo. Então, o que eu vou te aconselhar? Você pega tudo que você tem lá, você vai dar uma conferida e você vai ficar com 24, contando o principal. Sim. Então, você tem direito de escolher 23 para baixo. Mais do que isso, não. Essa questão dos 24 KNAIs por que você falou? Qual que é o que? Por causa de recebimento de valores internacionais. Entendi. Tá? Ok, então. Muito obrigado. Essa que era a dúvida. E o que eu quero complementar o que o Tiago trouxe, a gente está na fase realmente, igual assim, gente, é muita informação que a gente tem. Rede social é muito grande,
procure bons profissionais para vocês escutarem, que falem coisas que vão complementar aquilo que vocês estão fazendo, e principalmente, lei da mirosca. Tem um tempinho, tá vago, tem mais de uma pessoa lá na administração, coloca ela para estudar uma vez por semana, tira uma horinha dela, fala assim, olha, toda segunda-feira, de 8 às 9, ou de 2 às 3, você vai ler a lei da mirosca. Porque tudo aquilo que vocês forem executar internamente, vocês vão bater na lei. Porque se essa pessoa for uma pessoa que for ajudar a instituição, o contador tem as obrigações dele para executar, mas a organização também tem que cumprir alguns requisitos. E ela só vai conseguir cumprir esses requisitos se ela tiver o interno dela muito bom. Tá? Então, nunca é demais estudar. Pega a lei da mirosca, tira uma hora por semana, começa a ler, lê e vai desenvolvendo ela, porque aí rapidinho vocês vão estar, tinindo aqui junto comigo. Tá bom? Tá bom. Patrícia, uma dúvida. Sim. No caso, eu botei o CNAS principal, né? Que como é que chama? Relações sociais, esfera social. Mas eu posso incluir os outros CNAs de acordo com quando eu for exercendo as coisas, né? Eu não preciso... Deixa eu só explicar. Eu não escutei direitinho o que você falou. Seu CNAE principal... O principal que é ações sociais, representação da assistência social. Mas eu posso incluir os outros CNAs de acordo com quando eu for exercendo as situações, ou eu já posso incluir antes? É porque nem tudo a gente tem como fazer, né? Como você mesmo disse, a gente bota um bocado de coisa e depois não faz. No estatuto está tudo direitinho, tudo organizado. Porém, no CNPJ, eu só botei a principal, eu não botei as demais. Não tem problema. Eu fiz uma feira. Se for começar a fazer, você bota. Eu fiz uma feira de saúde antes de sair meu CNPJ. Uhum. E eu precisava de ter o CNAS de eventos, mas usei da empresa de meu filho, como parceria, entendeu? Eu acho que o problema todo é a senhora ficar fazendo essa mistura, né? É melhor a senhora dar uma olhadinha. Na época, eu não tinha ainda o CNPJ, estava ainda saindo. Entendi. Bom é pegar o CNPJ. Meu CNPJ, que aí eu tenho que começar a botar os CNAs de acordo com o que eu vou exercendo, no caso. Isso aí. É isso mesmo. Só essa dúvida. Sim, eu vou colocar os CNAs conforme as coisas. Para ver se ela entende realmente o que é uma contabilidade de associação ou não, porque se ela não entende, não vai, porque eu sempre pergunto, sempre estou conversando, vai precisar fazer alguma declaração, alguma coisa, explico como está acontecendo tudo, e ela não precisa fazer nada agora ainda, tem pouco tempo, a declaração já foi feita, não vai precisar fazer nada agora. Porque se eu sentir que ela não tem autonomia sobre essa situação de associação, eu vou ter que realmente procurar uma contadora que entenda, para poder não ficar com pendências depois. Sim, com certeza. É complexo. Gente, então, é isso mesmo, dona Maria Júlia, a senhora precisa sentir confiança e ela precisa fazer o papel dela de profissional contábil. Então, gente, queria agradecer vocês por estarem aqui hoje, compartilhando esse conhecimento. Foi muito bom a dona Júlia, o Tiago, trazendo as perguntas, também quem trouxe aqui no chat algumas perguntas também. Tem alguém que quer falar ainda? Eu. Arlete? Gostaria de... Isso, boa noite a todos. Boa noite. Agradeço as informações, estão muito ótimas. Eu sou de Pindamonhangaba, estado de São Paulo. Eita! Tá? Eu sou contadora, já trabalho com algumas instituições do terceiro setor. Que bom! Mas é um aprendizado constante. Sim. Né? E você falou de uma lei aí, eu gostaria de saber só o número dela, para ver se eu realmente estou acompanhando essa lei da mirosca que você falou. Da mirosca? É só a senhora escrever no Google, escreve mirosca, já direto. Vai aparecer para você, já direto. Pode escrever desse jeito mesmo. Até vocês todos
Eu vou pedir até a Priscila para jogar amanhã lá no grupo, mas é só escrever Mirosca. Pode escrever que vai aparecer a legislação certinho, tá? Não tem Ah, tá erro. bom, porque às vezes a gente tem a lei, mas não tem o apelido dela, né? Daí fica difícil. Mas ela não é apelido, essa lei é desse jeito mesmo. É escrito Desse Mirosca, jeito mesmo? desse Tá jeito, bom, então. tá Tá bom? ótimo. Muito obrigada pelas informações, viu? Foi de grande valia. Tá Bom, ótimo. boa Obrigada, noite. senhora. Boa noite. Tem mais alguém? Só para ajudar, se for possível, é É a porque, Regina? Rejane, Oi, boa noite, Rejane. tudo bem? É Tudo porque eu posso contribuir um pouquinho com a Miroski, que é o marco regulatório isso, das associações da sociedade civil, das isso, organizações da sociedade civil. isso. Então, é uma sigla, né, que através desse marco regulatório mudou-se algumas formas de regimento das associações. Então, esse marco regulatório é importante que o novo estatuto tenha esse marco regulatório, que foi uma lei de 2014, se não me engano. Em 2019 ele teve uma mudança também, né, Regina? Isso, então é isso aí, só para contribuir. Boa noite, tá? Tá ótimo, muito Estou obrigada acompanhando pela sua vocês. participação. Obrigada. Gente, e é importante quando vocês vão complementando, porque às vezes eu esqueço alguma coisinha. Então, é bom quando um traz alguma coisinha para poder já ajudar o outro amigo que está aqui. Pode falar, é Iurneide. Também. Boa noite, sou do Rio Grande do Norte. Tudo bom com a senhora? Tudo bem. Eu continuo sem dúvida, porque eu trabalho no terceiro setor há tempos, trabalho no serviço público, mas nas minhas horas vagas estou no terceiro setor. Fundei uma ONG, ela está com 20 anos, a gente tem projetos, né, dela, mas quando apareceu essa questão das CEBAS, da certificação do Quinés, eu fiquei em dúvida, mas eu não leio ainda o Miroski. Comecei a ler, mas não cheguei a ler toda, mas fica essa dúvida, porque muita gente procura o que é o Quinés, o que é o SEBAS, aí eu fico assim, eu digo, ainda não estou bem inteirada do assunto não, mas vou me inteirar. Tá certo. É porque quando a senhora faz o cadastro lá, quando a senhora começa a fazer o cadastro municipal, a senhora faz o alvará, não é isso? Depois, a senhora faz o processo, se a instituição for na área da assistência social, a senhora faz o cadastro na assistência, correto? Isso é correto. Perfeito. Quando a senhora tira a assistência social tem que fazer o cadastro do Quinés para a senhora, automático. Ela que faz esse cadastro. Esse cadastro vai lá para a federação. Não somos nós que fazemos, e nem a gente pede. É através da assistência social que sai o Quinés. Aí do conselho? Isso, no próprio conselho. A senhora pode procurar todas as organizações que têm a certificação, né? Se ela tiver a certificação, ela vai ter o Quinés. Mas se ela não tiver a certificação da assistência, ela não tem. Aí ela vai ter outras certificações. Até mesmo, tem alguém aqui que já pegou emenda parlamentar? Coloca um joinha para mim. Quem já pegou? A senhora já pegou? Tem alguém aqui do grupo que já pegou emenda parlamentar? Já conversou com algum parlamento? Então, quando a gente vai conversar com um deputado federal, a primeira coisa que ele pergunta, deixa eu ver seu cadastro do Quinés, se você é da assistência. Porque através desse cadastro é aonde a sua emenda parlamentar pode vir ou não. E ela depende de ter 1 ano já codificada lá. E aí, existem algumas cidades, eu estou falando porque a gente mexe com muitas cidades aqui, porque a gente atende nível Brasil, tá? Que é a conta contábil. O município, ele não renova. No meu caso, Patrícia. Oi? No meu caso, eu já conversei com alguns parlamentares e aquela coisa que você falou, esse ano não sai mais essa... Eu tenho que fazer ainda... Eu esqueci o nome me foge da mente. Me lembre aí.
que tem a municipal, a estadual e a federal. O Eu que ainda tenho que fazer isso. parlamentares. Hã? As emendas parlamentares? Mas tem que ter aquela certificação que a gente tem que ter, a municipal, a estadual e a federal, uma só de cada vez. Aí, no meu caso, pelo meu CNPJ tem 1 ano só, ainda não entrava esse ano por causa das eleições. E conversei Utilidade também pública? com um captador, né? Que também me Utilidade passou pública? a utilidade. Mas Eu ainda não utilidade entrava. pública não é o mais requisito para receber, não. Sim, Emenda mas não parlamentar. eu não sabia. Aí eu fui por esse lado, né? Pegar a utilidade pública. Aí conversei também com o captador, né? Captador de recursos. Ele me falou a mesma coisa, que pelo ano, de 1 ano, ainda não entrava nos requisitos. Eu tinha que ter no mínimo 3 anos. E eu recebi um convite da Secretaria Municipal de Saúde para fazer essa parceria com eles, que vai ser depois das festas de São João, que eu vou estar sentando com o presidente da Secretaria Municipal de Saúde para ver de que forma pode encaixar a minha instituição, porque eu faço triagem para cirurgia, atendimento de enfermagem, entendeu? Porque eu Entendi. trabalho nessa área. Então, Aí, o caso da senhora, a senhora não vai ter a da assistência, vai ter, então, da Secretaria de Saúde, que aí é o SUS, é o cadastro no SUS. eu vou sentar com eles ainda depois dessas festas de São João para poder ver a possibilidade para poder fazer essa certificação. Entendi. Eu Perfeito. gostaria É só de uma porque, última. é porque, na Deixa eu verdade, a terminar. gente vem fazendo ações, mas agora que a gente está se legalizando, É. que agora que saiu, né? Demora, né, um tempo para se legalizar. É assim mesmo. É o É. seguinte, então eu quero dizer o seguinte, para cada projeto ou emenda conseguida, tem que ter a certificação? Não é para cada projeto e cada emenda. A instituição tem que estar legalizada. Ah, sim. Então, no conselho, aí depois da certificação, não é assim? Isso, o conselho que te dá a certificação. E o QNES? Também é o conselho, Pronto. Vou me tá bom? aprofundar nesses dois assuntos. Isso aí. Muito Gente, boa ficou... sua aula, viu? Eu sou muito mais tempo que eu sigo o terceiro setor. Eu sou funcionária pública, mas quando eu não estou no público, eu vou para o terceiro setor, que eu adoro. E oriento muitas as associações, cooperativas, e achei maravilhosa a sua aula. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Pessoal, a gente vai encerrar. Quero agradecer a todos vocês. Qualquer dúvida que tiver, pode falar com o pessoal da minha equipe. Tem o telefone da Priscila que está aqui desde o início. Ela está aqui para dar toda a atenção, cuidado e carinho com vocês. Ou lá no próprio grupo, pode chamar também a Priscila, que ela está lá para falar com vocês. Então, só tenho que agradecer e a gente seguir em frente, né, para melhores organizações aqui, ó, nesse Brasil. Eu tenho certeza que a gente pode mudar toda a nossa história, principalmente com o nosso sim, com o nosso fazer, o nosso estar melhor a cada organização, tá bom? Meu muito obrigada e uma boa noite para todos vocês. Fiquem com Deus.